Gerson puxou para a esquerda, que a bola bateu. É do Flamengo! Gerson! Comemorando com o Vapo. Gerson faz o segundo. O Flamengo consegue o segundo gol. Gerson Santos da Silva surgiu na escolinha de futebol do Nova Iguaçu e aos 7 anos foi convidado para fazer um teste no Flamengo, clube pelo qual torcia na infância. Foi aprovado, mas não tinha dinheiro para o transporte até o local dos treinos. O Fluminense demonstrou interesse no jogador e se dispôs a custear as passagens. No Fluminense, Gerson começou como jogador de futsal até se profissionalizar. Antes mesmo de estrear pelo time principal, foi constantemente convocado pelo técnico Alexandre Galo para atuar pela seleção brasileira sub-20. Os treinos estão sendo excelentes, né? Treino pesado, mas que está ajudando muita gente em parte física, em parte técnica. Onde consagrou-se campeão do Torneio Internacional de Valência, na Espanha. Tratado como joia pelo clube, chegou a despertar o interesse da italiana Juventus, que estaria disposta a pagar 10 milhões de euros. E em 2014 foi inscrito pelo Fluminense na Copa Sul-Americana, participando dos treinamentos em meio aos profissionais, mas não entrou em campo. Aos 17 anos estreou como titular do time profissional jogando recuado, como volante, na vitória sobre o Resende em partida válida pelo Campeonato Carioca. Gerson se destacou sempre nos lançamentos, nos chutes de fora da área, nas chegadas nos contra-ataques e seus impressionantes passes em profundidade. E seu pai, que nunca gostou de futebol, falou que Gerson era um presente de Deus. Gerson ditava o ritmo do meio-campo do Fluminense e era especulado em grandes clubes da Europa. O Barcelona fez contato com o Fluminense com interesse de contratar o jogador, mas como sempre a diretoria do Fluminense não teve paciência para encaminhar a negociação e acabou fechando com outro clube europeu. Toda a família de Gerson comemorava a venda do jogador ao Barcelona, pois era a notícia que a mídia do Rio de Janeiro falava. Após ter acertado com o Barcelona, a Roma ofereceu um valor maior do que tinha sido oferecido pelo Barcelona, em torno de 16 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais na época, e acabou acertando com a equipe italiana, após a desistência do clube espanhol, e em 2016 tornou-se a maior venda da história do tricolor carioca por cerca de 60 milhões de reais. Gerson transferiu-se para Roma, e com isso o tricolor das Laranjeiras teve que devolver para o Barcelona todo o valor pago pela prioridade de compra do jogador. Gerson viaja para Roma e no mesmo mês do acerto da sua venda, sem espaço para jogadores extracomunitários em seu elenco, a equipe italiana acertou seu retorno por empréstimo ao Fluminense por 6 meses. Gerson volta ao Flu e novamente mostra o seu bom futebol, e muitas vezes se esperava de Gerson mais vontade em campo. Era isso que os torcedores das Laranjeiras pediam a Gerson. Na estreia do técnico Levir Coupe, Gerson marcou seus 2 primeiros gols pelo Fluminense, na vitória contra o Criciúma, que rendeu vaga para as semifinais da Copa da Primeira Liga. Gerson seguia jogando bem no Fluminense, mas algumas vezes era esquecido no banco pelo seu treinador, mas todas as vezes que entrava, mostrava resultado dentro de campo, e ajudou o Fluminense conquistando o título da Primeira Liga contra o Atlético Paranaense em 2016. E em 2017, Gerson volta para Roma, e era irreconhecível o futebol do garoto na cidade italiana. Parecia que procuravam um substituto para o Totti recém-aposentado, e escalavam o garoto em todas as posições, menos na sua posição de ofício. Colocavam o Gerson como um ponta esquerda para jogar fazendo jogadas de linha de fundo, priorizando sempre um contra um. Colocavam de ponta direita, segundo atacante, de meio atacante, fazendo exatamente o que o Totti fazia na Roma, mas o jogador não se adaptou. Parece que o treinador não sabia o perfil do jogador que tinha em mãos, e nenhuma das vezes o Gerson na Roma foi escalado como meia de ligação, e nenhuma das vezes ele jogou como volante na Roma, fazendo aquilo que era acostumado fazer no Fluminense e nas seleções de base com o Brasil. Assim o jogador não se sentiu bem em Roma, e em julho de 2018 foi emprestado por uma temporada à Fiorentina. Na Fiorentina ele mostrou o seu futebol. Às vezes que jogava conseguia desempenhar um futebol de alto nível, e praticamente esquecido na Europa e com desejo de ser visto pelo Tite com grande vontade de jogar uma Copa do Mundo, Gerson queria sair da Fiorentina, mas não gostaria de retornar a Roma. Mesmo jogando 40 jogos e marcando 3 gols na Fiorentina, Gerson queria mais, e queria jogar no clube do seu coração.
o Flamengo. Expectativa a melhor possível, eu estava muito ansioso realmente. Não estava vendo a hora de poder assinar, de poder vestir a camisa do Flamengo, de poder ir no Maracanã. Já estava pensando, no caso, no jogo de amanhã, querer ir no Maracanã assistir. E agora sentir a atmosfera da torcida fazendo parte junto. É uma coisa que não tem como explicar, é uma emoção única. Eu sei que a maioria, todos os jogadores têm sonho de vestir a camisa do Flamengo. E o Papai do Céu me abençoou, eu estou tendo essa oportunidade, então estou muito feliz. E o mesmo clube que se negou a pagar as passagens para o jogador ir treinar na infância, envia uma proposta a Roma de 49 milhões de reais. E Gerson segue o seu coração e aceita a proposta do Flamengo, fazendo de Gerson o jogador mais caro já contratado por um clube brasileiro, e a terceira transferência mais cara do futebol brasileiro, ficando atrás apenas do seu companheiro de time Arrascaeta e de Carlito Tevez, contratado pelo Corinthians em 2005. Gerson chega no Flamengo como um ponto de interrogação. Ninguém sabia se esse jogador iria vingar com a camisa do Flamengo, e muitos torcedores do Flamengo falavam que não tinha necessidade de contratar o Gerson, já que o elenco do Flamengo teria Cuéllar e o Ilharão, que era homem de confiança de Jorge Jesus. Jornalistas brasileiros questionavam até onde iria esse dinheiro gasto do Flamengo e se a contratação de Gerson era necessária. Gerson mostrou em campo que o Flamengo precisava desse estilo de jogador, e em todos os cantos do campo que o torcedor do Flamengo olhava, o Gerson estava, armando, defendendo, honrando a camisa e mostrando ser um torcedor do Flamengo. Em poucos jogos mostrou ser indispensável no time, fazendo com que a diretoria abrisse mão do ídolo Cuéllar. E após a venda de Cuéllar, o prestígio do garoto era tanto que logo em seguida foi cedido para ele a camisa número 8, e a torcida abraçou o garoto. Gerson arrumou o meio-campo do Flamengo e ganhou ainda mais prestígio com Jorge Jesus, que a cada coletiva enche a bola do menino, apelidando o jogador de Coringa, pelo fato da capacidade tática de atuar em diferentes setores. É o meu Coringa da equipa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer muita coisa que fica só assim, não é? E portanto é um jogador que para além da qualidade dele, ele taticamente é muito inteligente e muito evoluído. Portanto, ele na equipa, numa situação normal, é um jogador que tem, seja onde for, tem sempre influência porque joga sempre bem. Na Itália, como é que deixaram voltar este jogador ao Brasil, não é? Mas isso já não, para mim já não é novidade nenhuma, porque eu fui buscar um jogador à Itália para a equipa que eu estava em Portugal, o Bruno Fernandes, que hoje todas as equipas do mundo o querem. Ele também andava lá e ninguém deu nada por ele. Portanto, também ninguém deu nada pelo Jefferson. Não entendo muito bem como, né? O Jefferson é um grande jogador, cada vez vai ser mais jogador. E depois um treinador, ele é o meu joker. Gerson é um dos destaques do Flamengo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Já marcou 2 gols pelo Flamengo e já está nas graças da torcida. Muitos torcedores apelidaram o jogador de Vapo Vapo. Por após a classificação do Flamengo contra o Inter, saíram um vídeo dele falando: "Nós executamos os caras". Executamos os caras. Aí, tu é meu, mano. É meu. No jogo contra o Corinthians, Gerson fez uma jogada digna de craque. Deu uma meia-lua no volante do Corinthians já consagrado no futebol. Deixou o Ralf perdido na jogada e deu uma linda assistência para Bruno Henrique. Toda a mídia só fala de Gerson e a cada dia o garoto impressiona mais e mais. Na última convocação do técnico Tite, onde o técnico optou por convocar apenas jogadores que estivessem atuando fora do Brasil, o nome de Gerson era falado a todo momento. E o Tite disse que sentia por não poder convocar o jogador naquele momento, mas que a oportunidade desse jogador iria chegar. Apesar de todas as suas dificuldades no início da carreira, Gerson sempre esteve de cabeça erguida e lutando pelos seus sonhos. Quando teve o pedido negado de jogar no seu time de coração, ele não desistiu. Foi apenas mais um combustível para continuar batalhando na vida. O Flamengo tá na final da Libertadores e um garoto de 22 anos é o líder desse meio-campo que contagia toda a América Latina. Com um futebol envolvente e digno de um Flamengo que cansou de sofrer. O futuro no futebol é incerto, mas certamente dá gosto de ver o Gerson jogar. Se você curtiu o vídeo, clique em gostei e se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau! Gerson puxou para a esquerda, que a bola bateu. É do Flamengo! Gerson! Gerson! Comemorando com o Vapo! Gerson faz o segundo! O Flamengo